Dados móveis. Isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Na aula passada, a gente falou sobre o Wi-Fi, 32, né? Cadê? Aqui, ó. Foi, inclusive, a quarta palavra, né? Wi-Fi. Aí a gente falou que é o dispositivo que você tem na sua casa, que emite um sinal. Esse sinal, você chega até o seu celular, você conecta nesse dispositivo e aí o seu celular recebe a internet, certo? E os dados móveis? 32, né? E os dados móveis? Os dados móveis é a conexão à internet, só que por meio da rede de celular. Gente, muitas pessoas não sabem disso. Ah, vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. Vocês não estavam vendo, né? Falei aqui, ó, contato, mostrei, e depois dados móveis, ó. No caso dos dados móveis, tá, gente? É muito simples. É muito simples entender isso aqui. O celular, ele conecta na internet por 2 caminhos, 2 canais. Olha como é simples entender isso. Bruno, quais são os canais, os métodos que o celular se conecta na internet? Como que o celular, ele pega a internet para você usar o aplicativo do WhatsApp, as redes sociais, ver e-mail. Só existem 2 canais para você ver, né, conectar o celular na internet. Olha como que é simples entender isso. 2 canais. Primeiro canal pelo Wi-Fi, que é o modem, né, que é o dispositivo que você tem na sua casa, que você conecta o celular nesse aparelho e esse aparelho manda a internet para o seu celular. Essa é a primeira maneira do seu celular conectar na internet. Qual é a segunda? É através dos dados móveis. É através dos dados móveis que você também consegue se conectar na internet. Enquanto o Wi-Fi, você precisa estar em um estabelecimento, uma loja, aí você conecta no Wi-Fi da loja. Aí você está no salão de cabeleireiro, você conecta no Wi-Fi do salão de cabeleireiro. Ah, você está na sua casa, então você conecta no Wi-Fi da sua casa. Então o Wi-Fi, ele tem um limite de onde esse sinal de Wi-Fi chega. Pode ser 10 metros, pode ser 20 metros, mas ele tem um limite. Se você andar mais do que isso, o seu celular ele vai desconectar dessa rede. É como se fosse uma linha que você vai puxando, vai ficando tão fraquinho que vai rebentar. Então, ficou muito longe, não vai conectar no sinal Wi-Fi. Ele tem um limite. E os dados móveis? Os dados móveis é a internet que vem da sua operadora de telefonia. Então é outra lógica de funcionamento. É a internet do chip do celular. Então, por exemplo, quando você está andando na rua, quando você está viajando na estrada, como é que o celular vai pegar a internet na estrada se não tem nenhum aparelho com antena na BR para você conectar? Aí você conecta através dos dados móveis. Então a antena da operadora, imagine só, aquela antena da TIM, da Vivo, da Claro, comprida, alta, lá no alto do morro. Essa antena que está mandando a internet para o seu celular. Então, é muito simples de entender. Se você está em um lugar onde dá para você receber ligações, fazer ligações, então o seu celular está conectado nessa rede móvel, que é a rede, igual eu falei, do seu chip do telefone, da Vivo, da TIM, da Claro, da Oi e por aí vai, né? Então, se você tem essa conexão de telefone, se dá para ligar para os outros, se dá para receber ligação, então, em 99% dos casos, você também tem internet vindo dessa antena, dessa conexão que você tá. Beleza? Ah, Bruno, mas às vezes eu tô na estrada, viajando, e aí o celular, ele perde a conexão. Mas você pode reparar, você perde a conexão de internet, mas também perde a conexão do celular. Não dá para você ligar para os outros, você fica sem sinal. Então é esse sinal que vem dessa antena da operadora que a gente chama de dados móveis. Beleza? E eu vou mostrar agora como ativar os dados móveis e como desativar os dados móveis. Né? Então olha só que interessante, vou mostrar aqui para vocês. Onde que eu ativo?
Você vai aqui no seu celular, você vai puxar a tela de cima para baixo uma vez, duas vezes, ok? Uma, duas. Software não foi explicado? Regina, você vai aprender na aula de hoje, tá? Na aula de hoje. Agora, olha só. Quando você abre aqui, você abriu a central de controle, né? É onde você tem os atalhos, ó. Aqui em cima o Wi-Fi, por exemplo, né? E aí você tem aqui embaixo dados móveis. Ah, Bruno, olhei aqui nos aplicativos, nos botões e não achei. Então você vai puxar aqui a tela para um lado e para o outro, até localizar. Então você vai achar aqui, ó, dados móveis, tá vendo? Dados móveis. Esse aqui é o atalho para você ativar ou desativar os dados móveis. Então quando você dá um toque e ele fica clarinho, pronto. Os dados móveis estão ativados, né? E aí você vai receber a internet. Você vai receber a internet através da sua rede de telefonia. Ah, Bruno, mas agora eu estou na dúvida. Então, você pode dizer agora, Bruno, agora estou na dúvida. Como assim? Se o meu celular ele tem duas possibilidades de conexão com a internet, o Wi-Fi e os dados móveis. Quando eu estou em casa, eu preciso ativar os dados móveis? Quando eu estou na rua, eu preciso ativar o Wi-Fi? Porque se os dados móveis e o Wi-Fi, como que funciona esse conflito de interesses, né? Funciona da seguinte maneira. O seu celular, se as duas conexões estiverem ativadas, o Wi-Fi ativado e os dados móveis ativados. Se as duas conexões estão ativadas, como que funciona na prática? O celular ele vai priorizar o Wi-Fi, sempre. Ele sempre vai priorizar o Wi-Fi. Ah, Bruno, mas a conexão de Wi-Fi está meio fraca. Ainda assim, ele vai priorizar essa conexão. Ah, Bruno, mas eu andei e fiquei muito longe do meu modem e a minha rede Wi-Fi desconectou. Aí ele vai pegar a internet da sua rede de dados móveis. Então ele prioriza o Wi-Fi e se não estiver recebendo internet do Wi-Fi, ele tenta pelo segundo método, que é pelas redes de dados móveis, tá? Então é assim que funciona. E por que ele faz isso? Por causa de uma dinâmica muito simples. Pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Quando você faz uma conexão ali, quando você faz um plano da sua rede telefônica, né, do seu chip de telefone, você faz uma franquia de dados. Eu até devia ter colocado essa palavra, franquia de dados, né? Quando você for lá na loja da TIM, na loja da Vivo ou qualquer outra, aí você chegou lá, sentou na mesa com o vendedor e ele falou assim, ó, eu tenho um plano muito bom para você, um plano excelente. Você vai fazer esse plano aqui comigo e esse plano eu vou te dar, por exemplo, 8 gigas de internet, 10 gigas de internet. O que ele está te vendendo? Ele está te vendendo exatamente um pacote, ó, atenção, um pacote de dados. Como se você tivesse ido até um supermercado e comprasse um pacote de pão. Aí você come uma fatia do pão, aí depois você come outra, pão de forma, né? Aí você come até acabar o pacote de pão. Aí quando você acaba esse pacote, você fica sem pão. A internet dos dados móveis funciona exatamente da mesma forma. Quando você está conectado pelos dados móveis, e aí você assiste um vídeo no WhatsApp, aí você assiste um vídeo no YouTube, aí você baixa um áudio, manda um áudio, aí você assiste um filme, aí você fica rolando o dedinho assim para cima ali no Facebook. Tudo isso está gastando esses dados desse pacote de dados que você tem, dessa rede móvel, desse plano que você contratou, tá? Então, é preciso entender isso, por quê? Porque nos dados móveis, vamos voltar, dos dados do móveis, essa é a lógica. Você faz um pacote de dados que vai acabando. Quando ele acaba, muitas operadoras cortam a internet da pessoa, cortam a internet. E aí você fica sem conexão de internet. Ah, Bruno, mas eu vou ficar para sempre sem internet? Não.
Quando vira o mês, a operadora ela renova esse pacote de dados que você tem. Então você tinha ali, por exemplo, 10 gigas, você foi usando, aí chegou no meio do mês, acabou os 10 gigas. Quando virar o mês, ou quando é o dia, né? Cada operadora, você pode até saber os dados quando vira o pacote de dados, ligando. Aí você liga na sua operadora e pergunta, quando que vira o meu pacote de dados da minha rede de dados móveis? E aí eles vão falar que dia que vira. Nesse dia, Bruno, eu usei só 5 gigas dos 10. Então, no próximo mês, eu vou ter 10 mais os 5? Aí não. Aí que é a malandragem desse povo. Se você não usar todo o seu pacote de dados, você descarta. É como se fosse o pão, né? Você comprou o pacote de pão, comeu metade do pão, só que quando vira o mês, é como se ele tivesse mofado. Aí você tem que jogar ele fora, porque você vai pegar um novo pacote do zero. E aí você vai usando ele ao longo do tempo, tá? E aí uma pergunta aqui, ó. Pode deixar os dois ligados? Pode, mas agora eu vou te dar uma sugestão, tá? Vou dar uma sugestão para você. Bruno, o que eu faço? Deixa os dados móveis e o Wi-Fi ativado ao mesmo tempo? Não. Não faça isso. Deixa sempre o Wi-Fi sempre ligado. O Wi-Fi você pode deixar ele sempre ativado. Mas os dados móveis vai desativando e ativando. Você está na sua casa, você precisa dos dados móveis? Não, porque você vai estar conectado no seu modem. Você vai estar conectado na rede Wi-Fi. Só que quando você sair de casa, aí você precisa da internet. Aí você ativa os dados móveis. Chegou em casa, aí você vai e desativa os dados móveis, porque você vai conectar na rede Wi-Fi de novo. Então essa tem que ser a dinâmica. Saiu de casa, precisou da internet, você ativa os dados móveis. Por quê? Porque os dados móveis ele vende um pacote de dados, um pacote que ele pode acabar, né? Já a rede Wi-Fi não. Quando você contrata uma empresa, né, para colocar uma internet banda larga na sua casa, o que eles estão te vendendo não é um pacote de dados. Eles estão te vendendo uma velocidade de conexão. É outra lógica. Então, olha só, voltando. Enquanto lá na operadora, você ligou na operadora e fez um pacote de 10 gigas, se você ligar para uma empresa aí da sua região para colocar internet Wi-Fi na sua casa, eles vão te vender o quê? Um pacote de dados? Não. A lógica é diferente. Porque não existe pacote de uso de dados para a rede banda larga. Você vai conectar na rede banda larga e pode usar basicamente quase infinito. O quanto aí você pode assistir filme, pode assistir série Netflix, pode baixar um monte de coisa que esse pacote não acaba. Mas Bruno, então o que eu estou contratando quando é internet banda larga? Você está contratando uma velocidade da conexão. Então você está contratando uma velocidade de 2 gigas. Na verdade, nem não chega a 2 gigas, né? Por exemplo, uma velocidade de 2 megas. 2 megas, Bruno? 2 megas por segundo. Ou 10 megas, 100 megas, 400 megas. Por exemplo, lá na minha casa eu coloquei uma internet de 400 megas. Mas como assim 400 megas? 400 megabytes de dados por segundo, tá? Então essa é a diferença, né? Da conexão aqui Wi-Fi e dos dados móveis. Então, chegou em casa, desativa os dados móveis. Ok? Desativa os dados móveis. Vai sair de casa, vai no supermercado, puxa para baixo 1, 2 vezes e ativa os dados móveis para você conseguir mexer no WhatsApp, para você conseguir chamar o Uber, para você conseguir, né, mexer na internet de forma geral.